Como se sentir confortável sozinha? Puts, esse assunto para mim por muitos anos, foi muito difícil de lidar. Tenho muito repertório sobre isso, então assim, tudo que eu te falar aqui vai ser através de experiências reais, literalmente, das minhas próprias experiências. Com cada pessoa pode ser diferente, ela pode sentir isso de forma diferente. Mas para mim esse assunto sempre foi muito difícil. Mas para você ter ideia, bom, é possível se sentir confortável sozinha. Eu saí de uma situação onde eu chorava na adolescência todas as noites porque eu queria estar fora de casa, eu queria estar na companhia de outras pessoas, eu queria ir para balada, queria ir para festa. Estar sozinha para mim era um pavor, porque me trazia uma sensação de rejeição, do tipo, nossa, mas como assim? As pessoas não me chamam para sair, eu vou ficar sozinha em casa, eu não sou bem aceita pelas pessoas, as pessoas não gostam de mim. Todos esses questionamentos pairavam sobre mim na época da adolescência até os 20 e poucos anos, tá? E hoje, hoje esse assunto é tão bem resolvido dentro de mim que eu já consegui viajar sozinha. Eu fiquei um período em Londres, um período de 2 meses sozinha em Londres. Não foi fácil, né, tá? Não quero dizer que, nossa, eu me senti super confortável, mas eu estava em um processo de aprender a fazer as minhas coisas sozinha. Depois da minha viagem em Londres, eu realmente consegui entender que eu precisava, sim, gostar da minha própria companhia para eu estar bem em qualquer lugar. Eu tenho um momento emblemático sobre esse assunto, porque esse assunto, de verdade, foi pauta de terapia por muito tempo. E eu tinha uma busca incessante por saber por que eu me sinto desconfortável quando estou sozinha. As pessoas falam tanto sobre solitude, tanto sobre se sentir confortável, mesmo sem a presença de ninguém, e eu não entendia porque isso não acontecia comigo. Quando eu estava sozinha em algum lugar, eu sentia solidão mesmo, rejeição, eu me sentia rejeitada. Nessa viagem em Londres, quando eu encontrei um centro espírita lá em Londres, um terreiro em Londres, foi o meu primeiro contato que eu tive com o terreiro, que foi maravilhoso, foi incrível, transformador para minha vida. Eu questionei a espiritualidade em casa mesmo. Eu falei, antes de dormir, eu falei, nossa, eu tô aqui nessa cidade maravilhosa, tô aqui sozinha nesse lugar, porque eu quis, tá? Foi um desafio que eu me coloquei, porque eu poderia muito bem voltar pro Brasil, mas não. Eu fiz um intercâmbio com uma amiga minha, ela foi para outra cidade e eu resolvi ficar lá sozinha mesmo. E aí eu me sentia muito agoniada, né? E antes de dormir, eu perguntei pra espiritualidade, eu fiz uma oração, eu falei, por que eu me sinto tão sozinha? Como é que eu vou resolver isso? E fui dormir. E ai, gente, sério, não tem como não acreditar na espiritualidade. Nesse dia, eu sonhei que eu encontrava uma mulher, e essa mulher falou pra mim, perguntou pra mim, tá, o que você tá sentindo? O que tá te incomodando? E eu virei pra ela e falei, eu me sinto muito sozinha, não sei o que fazer. E ela sabiamente respondeu, tá, você acha que as pessoas que estão nos bares, nos restaurantes, junto com várias outras pessoas, estão felizes porque elas estão com outras pessoas? E eu respondi, não. Não significa que elas estão felizes porque elas estão em contato com outras pessoas, porque eu também já me senti vazia, mesmo estando em festas, mesmo estando em contato com outras pessoas.
E ela olhou para mim e falou: então você já tem a resposta. Eu acordei desse dia e nesse dia eu entendi que a felicidade interna só dependia de mim. Depois desse dia, eu fui em busca da minha própria felicidade. Eu fui em busca do meu bem-estar, de verdade. Porque depois desse sonho e depois dessa busca interna, e eu já vou te falar como é que eu consegui fazer isso, né? Conseguir ir em busca e encontrar. Depois desse momento, eu entendi que, independente do lugar onde eu esteja, se eu não estiver me sentindo confortável e feliz com a minha própria companhia, eu estarei triste em qualquer lugar. Eu me sentirei vazia em qualquer lugar. Óbvio que no dia seguinte a esse sonho, eu não acordei me sentindo completa. Eu entendi o recado. E eu entendi que eu precisaria ir atrás do meu bem-estar em qualquer lugar que eu estivesse. Então eu aproveitei os meus últimos dias de viagem para sair e para me expor. Então eu fui a lugares onde eu queria ir com outra pessoa, sozinha. Eu fui a museus, eu fui a galerias, cafés, restaurantes. Sentei lá, pedi alguma coisa e li um livro. E fiz isso por muitos dias seguidos. Inicialmente era muito desconfortável, porque eu pensava que as pessoas estavam olhando para mim e pensando, meu Deus, essa menina sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, que besteira. Tem tanta gente sozinha aqui, eu posso estar viajando sozinha? Por que não? Eu não fiquei com medo também da falta de segurança, porque pode ser um medo de muitas mulheres. Eu não saio sozinha pela falta de segurança. Mas será que é tão perigoso assim você ir a um cinema? Você ir a um restaurante? Você viajar para algum lugar onde as pessoas falam que é seguro? Talvez isso só seja uma noia da sua cabeça, como era da minha cabeça. Eu aprendi que se eu não me expusesse a momentos sozinha ali, eu nunca ia aprender como era me sentir confortável em qualquer lugar. Porque durante esse processo também, eu encontrei atividades que eu gosto muito de fazer, sozinha. Como, por exemplo, ler um livro em frente a uma natureza. Ler um livro em uma fazenda. Escutar o som dos bichos sem conversar com ninguém. Eu aprendi que eu gosto de olhar para o nada e pensar em nada, estando sozinha, porque se eu tivesse com alguém, seria muito desconfortável. Eu teria que ficar conversando com a pessoa. Descobri também que eu consigo ir para um festival eletrônico sozinha. Foi a primeira vez que eu realizei o meu sonho de ir para Tomorrowland. E eu quis fazer isso sozinha. Foi um marco, assim. Foi um marco na minha vida, porque é o maior festival do mundo. E eu pensei, eu vou. E eu não tinha nada comprado. Comprei tudo de última hora, ingresso de última hora. Eu tava em Londres, eu iria pra Bélgica, sozinha, sem falar um inglês muito bom, para o maior festival do mundo. Mas carregada de coragem, depois de tanto me expor, depois de viver em Londres sozinha, eu fui. E, sinceramente, foi um dos melhores dias da minha vida. Eu me diverti, eu viajei, eu fofoquei comigo mesma. Eu vivi aquela experiência de uma forma tão presente que eu nunca poderia imaginar. E como se não bastasse, eu ainda tive outros aprendizados sobre me sentir confortável sozinha. Um deles foi perder várias amizades, esse ano ainda. Pessoas que eu nunca imaginava que seria da forma como eram, me decepcionaram de forma muito profunda. Pessoas que eu pensei que eu ia levar para minha vida inteira, que eu ia ter ao meu lado a vida inteira, me deixaram, né?
me deixaram por pouca coisa. Então, isso me trouxe uma decepção enorme, assim, uma falta de expectativa e esperança, mas mais um aprendizado sobre, não é sobre as pessoas, é sobre você estar em boa companhia com você mesma. Se toda vez que você se sente desconfortável por estar sozinha, você escapa, você foge do desconforto, talvez você seja uma má companhia para você mesma, porque ainda não foi capaz de descobrir o que você gosta, o que você o que você pensa sobre você, sobre as coisas da vida. Porque se você só pensa em coisas negativas, você só vive coisas negativas, obviamente que vai ser horrível estar com você. Você não vai se sentir bem com você mesma porque você se faz mal. Você se faz mal com palavras, você se deprecia, você se coloca para baixo o tempo todo. Você é uma má companhia para você mesma. Talvez a solitude seja um dos maiores aprendizados para as pessoas, porque quando você se expõe a esses momentos e encara eles como, beleza, eu vou aprender a como me sentir confortável dentro de mim, você aprende a dosar as palavras, a dosar os seus pensamentos, aprende a não se colocar para baixo, porque você vai se sentir mal com essas palavras. Você se valoriza muito, você se valoriza muito, porque quando você tenta escapar da solitude, você entra em relacionamentos que te fazem mal. Porque aquela pessoa momentaneamente vai preencher o seu vazio, mas talvez aquela pessoa não seja uma boa pessoa. Só que ela é mais interessante do que você sozinha. Quando você ultrapassa esse momento e se sente feliz dentro de você, na sua própria companhia, você não aceita qualquer tipo de companhia. Porque qualquer outra pessoa que tire o seu bem-estar, que tire a sua paz interna, você não vai aceitar. Você só vai passar a aceitar pessoas que melhoram o que já está bom dentro de você. Entendeu a importância desse assunto? Entendeu a importância de se sentir confortável dentro de você? Porque talvez o problema não seja você se sentir confortável sozinha. Seja você se sentir confortável independente de onde você esteja. Se é sozinha, se é bem acompanhada, se é em grupo, se é em eventos, se é em festas. Quando você começar a viver o que eu estou falando, você vai entender. Leva anos. Para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas é mais difícil. Mas de verdade, busca isso dentro de você. Vai mudar a sua vida inteira. Deixa aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber se para você é um problema, é uma questão estar sozinha ou para você já é resolvido esse assunto dentro daí. Eu vou adorar saber sua resposta e vou adorar saber também como você busca, como você já buscou se sentir confortável com esse assunto. Porque para mim, descobrir isso levou muitos anos da minha vida, mas valeu a pena cada segundo. Até o próximo vídeo. Te espero lá.